Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Aula hoje sobre tópicos gramaticais, sobre um assunto que muitos alunos me perguntam, na verdade, o que significa concordância. Concordância é como se fosse uma sintonização. Quando você está lá procurando no rádio a estação que você quer ouvir, se você não sintoniza direito, ocorre um ruído, ocorre uma falha na comunicação. Vamos ver 6 exemplos que ocorrem muito no nosso cotidiano e que precisamos estar atentos a eles. Começaremos com o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não varia. Há uma pedra no meio do caminho, ou há 2 pedras no meio do caminho. Há sempre assim, no singular. O mesmo ocorre com locuções em que aparece outro verbo auxiliar junto ao haver. Por exemplo, deve haver uma solução, deve haver soluções. Uma solução ou soluções, ou seja, tanto no singular quanto no plural, o haver não vai variar e o verbo também não. O verbo auxiliar vai acompanhar essa impessoalidade do verbo haver. Então, deve haver uma solução ou deve haver soluções. Então, é intuitivo que a concordância seja aquela propriedade em que o verbo concorde com o sujeito. Mas e quando o verbo vem antes do sujeito? Sempre dá algum probleminha. Temos que prestar atenção, então, onde está o sujeito. Então, é preciso que identifiquemos o sujeito e verifiquemos, então, se ele está no singular ou no plural. Faltam seringas nesse hospital. Seria falta seringas nesse hospital? Não. Faltam seringas. Está no plural, tá? O verbo vai concordar com o sujeito, no caso, seringas. Bastam algumas pitadas de sal para que a receita fique saborosa. Qual é o sujeito? Pitadas de sal. Faltam, não é falta. Temos que prestar atenção, né? Sempre para concordar o verbo com o sujeito. Rapidamente chegaram a viatura da polícia e a ambulância ao local do acidente. É um sujeito composto. A viatura da polícia e a ambulância. Tá? Então, o verbo vai concordar com esses 2 núcleos. São 2 núcleos, tá? Chegaram a viatura da polícia e a ambulância ao local do acidente. No caso de alugam-se e no caso de precisa-se, ocorre o mesmo, não é difícil. Precisamos encontrar o sujeito. E como fazemos isso? Esses verbos aparecem na voz passiva, então temos que transformá-lo na voz ativa. Vejamos o primeiro exemplo. Alugam-se casas. Vamos transformar para a voz ativa. Como ficaria? Casas são alugadas. Qual é o sujeito? Casas está no plural. Assim, o verbo alugar vai para o plural também. Então, o correto é dizer alugam-se casas e não aluga-se casas. O caso de precisa-se, vamos ver que é um pouquinho diferente. Precisa-se de funcionários. Vamos transformar a voz ativa. Funcionários são precisados. Não dá certo. Então, vai ficar no singular. Precisa-se de funcionários. Funcionários não é o sujeito da frase. O mesmo ocorre com o verbo tratar. Trata-se de animais silvestres. Agora, mais 2 casos que sempre causam dúvida: menos e meio.
Aí é uma questão de gênero, quando falamos em meio, essa é a dúvida. Ela está meia triste? Não, errado. Ela está meio triste, porque quando estamos falando de um adjetivo, de uma qualidade, em que esse meio está funcionando como advérbio, um modo com que essa qualidade se expressa, então não vai variar. Ela está meio triste. Agora, quando meio significa metade, aí sim ele varia. Paguei meia entrada. Entrada, feminino, meia. Entrada, correto. Tomei meia garrafa. Garrafa, feminino, meia. Correto. Vamos almoçar meio-dia e meia. Meia hora. Correto? Meio-dia e meia. E não meio-dia e meio. Meio-dia e meia, correto. Menos é o caso mais fácil, simplesmente porque menos não existe, tá? Não existe. Então, é sempre menos. Ela estava menos triste. Agora, o verbo fazer com referência a tempo, como as pessoas se equivocam com esse caso. Fazer com referência a tempo é sempre no singular, tá? Por exemplo, faz 10 anos que nos conhecemos. Não é fazem. Tão feio. Faz 10 anos que nos conhecemos. Faz dias que não o vejo, tá? Faz horas que estou aqui. Sempre no singular. Porque funciona como o haver, tá? É impessoal. Agora, o verbo existir, ao contrário do verbo haver, que é impessoal, como vimos, quando se refere a existir, o verbo existir, ele varia. Há 2 prédios na rua, mas existem, varia, 2 prédios na rua, tá? Em locuções, mesma coisa. Deve haver soluções. Verbo auxiliar acompanha. Deve haver soluções. Não varia, porque eu estou usando haver. Com relação ao existir, devem existir soluções para o problema. Devem ocorrer soluções para o problema. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau!